fé se manifesta em atos concretos. Meus irmãos, se alguém disse que tem fé, mas não tem obras, que adianta isso? Alguém poderia dizer ainda: você tem fé e eu tenho as obras. Pois bem, mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu, com as minhas obras, lhe mostrarei a minha fé. O trabalho de um defensor público federal é defender as pessoas mais necessitadas que não têm condição de contratar um advogado. Esse caso chegou ao meu conhecimento mais ou menos na metade de 2012, através da irmã Geraldinha, que é uma líder da comunidade. Esse é um caso que envolve desapropriação para fins de reforma agrária, nessa região ali de Salto da Divisa. O município de Salto da Divisa é um município que tem uma alta concentração de terras. Nós temos ali uma, duas, três famílias no máximo que controlam todas as terras do município. Vários hectares são constituídos por terras devolutas, ou seja, terras que não são registradas no nome de ninguém e que, portanto, por força da Constituição, elas pertencem, nesse caso, ao Estado de Minas Gerais. Então, a irmã Geraldinha, ela é a líder comunitária vinculada à Igreja Católica, que ajuda na mobilização dessas pessoas vulneráveis que moram na região. A maior demanda do grupo é por um processo mais ágil que defina a situação deles. Então, eles já estão nessa situação há mais de 8 anos, vivendo de uma forma improvisada, uma forma provisória, e não há uma definição por parte dos órgãos responsáveis do poder público. Isso tudo, agregado à distância, ao isolamento da região, transforma a situação delas numa situação extremamente difícil de ser equacionada. Nesse sentido, é muito importante que as comunidades diretamente afetadas estejam organizadas e estejam mobilizadas para defender os seus interesses. Naquela região, se não existir uma pessoa com a capacidade, com a disposição, com o altruísmo da irmã Geraldinha, essas pessoas não vão conseguir se organizar por elas mesmas. Então, o papel da irmã Geraldinha naquela região é fundamental. Estar entre eles, para mim, faz toda a diferença que eu estou sentindo. Eu sinto na pele aquilo que eles sentem aqui. Agora já tá pesando 10 quilos. Eu vivo como eles aqui e com eles, né? Vivendo dentro de uma barraca de palha, né? Na simplicidade, sem uma luz elétrica, sendo
tolhida, sendo banida de um direito essencial, que é o deles também, né? De ter uma água potável, de ter a luz elétrica, de ter os direitos deles, de saber assim, esse é o meu endereço. Aqui, ninguém tem um endereço particular. Nós temos um grupo de poceiros que foram expulsos com a força policial e a força do latifúndio da fazenda Monte Cristo, uma fazenda que já estava com processo de desapropriação desde 2006. E aí eles chamaram a gente para ver o que poderia ser feito para entrar na justiça para requerer o direito deles, que eles moravam nessa fazenda já há mais de 40 anos e estavam sendo expulsos sem direito a nada. Eu vim para cá com eles e continuo aqui um trabalho de reflexão bíblica, um trabalho de reflexão com a família, de mostrar para eles, ajudar eles a descobrir o que é os direitos deles que estão sendo violados e também na organização mesmo do acampamento, no sentido assim, de estar correndo atrás, de buscar, de fazer com que a lei seja cumprida e eles tenham o direito deles respeitado. Ele falou, ela não quer mais assinar. Eu falei, não posso fazer nada, o que eu vou fazer? Salto da Divisa, ele é uma região emblemática do ponto de vista do latifúndio, sempre foi comandado pelo coronelismo, né? E o coronelismo, mesmo ele não existindo mais formalmente como estava, mas os resquícios do coronelismo continuam aqui. Ter terra na região é ter poder. Então perder terra, entre aspas, principalmente quando se trata para pequeno, para sem terra, é algo para eles inconcebível. E a Irmã Geraldinha aqui tem sido talvez o porto seguro para eles, né? É uma pessoa que tem dado um apoio incondicional e o latifúndio sabe que ela é um braço forte, né? E desmobilizar ela, ameaçar ela, vai acabar desmobilizando também de alguma forma a luta dos trabalhadores. É um pouco até difícil dizer assim, por que fui ameaçada. A única forma que nós descobrimos dessas ameaças de tentativa, né, que foi tentativa de morte, telefonemas realmente que me ligaram dizendo que eu ia levar um tiro na cara e foi falado nitidamente para mim, é que se eu não parasse de fazer o que eu estava fazendo. A grande novidade desse programa é uma proteção que é oferecida a todo defensor de direitos humanos. As pessoas que, em razão da defesa dos direitos humanos e das garantias constitucionais, ficam ameaçadas. Em razão dessa ocupação, tendo como liderança a Irmã Geraldinha no ano de 2006, as ameaças começam a surgir para que tanto ela quanto os outros trabalhadores rurais sem terras desocupassem essa área da fundação. Então, no primeiro momento, começam a chegar os recados que se eles não desocupassem, especialmente a Irmã Geraldinha, que é uma liderança, não fizesse a desocupação dessa área, poderiam acontecer coisas com elas. Eles começam a executar jegues na beira da estrada com tiros. Então, numa noite, chegam a matar aproximadamente 10 ou 12 jegues. A tensão só vai aumentando porque a polícia militar não tomava providência nenhuma com relação aos registros dos boletins de ocorrência, até que chega uma ameaça direta a ela de uma pessoa armada dizendo que iria matá-la. É quando o programa de proteção retira ela do local, uma situação excepcional porque a regra é proteger o defensor no local da ameaça que se confunde com o local da atuação, retira ela e ela fica com escolta por um período de aproximadamente 10 a 15 dias. E os grandes agressores são grandes fazendeiros, grandes indústrias, o agronegócio, algumas vezes o próprio Estado é o que ameaça esse defensor. A questão de fundo é a terra. Meu bisavô chegou aqui proveniente de Araçuaí em 1872, procurando uma atividade que lhe permitisse sobreviver. E a partir daí se fixou na região e nós estamos aqui desde 1872. A região aqui é uma região predominante de pecuária, é uma região que tem um clima quase que próximo ao semiárido, uma região que tem secas periódicas e dificulta muito a produção agrícola. Por isso que as pessoas aqui procuraram se dedicar à atividade pecuária.
milagre não aconteceu só na multiplicação dos pães, na época que Jesus andou pelo mundo, não. Milagre acontece ainda hoje. E aqui no acampamento Dom Luciano acontecem muitos milagres como esse. Terras que a gente olhava, que a gente pensava que não ia produzir. Que hoje a gente tem alegria, felicidade de ver produzindo tanto. É mandioca para poder fazer farinha, para poder vender, para ajudar as outras famílias. É milho. O pessoal aqui do MST, do Sem Terra aqui, é um pessoal que eles mesmos com os próprios recursos deles, eles montaram umas carroças aí e passam nas casas, não precisa a gente ir muito longe para buscar o alimento. Quando eles chegam falando em fiado para depois, aí eu digo, fiado não pode. Eu grito logo, chega a freguesia com dinheiro e a vazia. Quem tem come, quem não tem espia. Fiado só em Nova York e a dinheiro é aqui na Bahia. Essa é boa, hein? Obrigado. E a única alimentação que tem aqui é só do Sem Terra mesmo, porque boi é vendido para fora, né? Aqui é uma cidade de grandes latifundiários, né? Aqui no nosso município, realmente, isso era uma realidade que hoje tem mudado. Hoje não tem, você encontra uma fazenda grande aqui, hoje é praticamente impossível. Todo mundo aqui é médio proprietário e tem, o número de proprietários aumentou demais. Onde existe um grupo que está tentando essa luta pela terra e que está tendo sérios entraves na justiça, uma vez que essas terras são devolutas, mas de fato as pessoas não estão conseguindo. A gente sabe que existe sim entre duas famílias e essas terras elas são distribuídas entre essas duas famílias. Existem as grandes propriedades. A terra existe, mas elas estão concentradas nessas duas famílias. É inevitável isso. A gente tem de lutar por isso, que se nós não lutar, quem vai lutar? Se nós não brigar por eles, fica aí toda a vida. Fica toda a vida eles lá, segura a terra, que não tem nada, não é documentada, não paga imposto dela, não paga nada. Foi uma chacrinha boa, tem uma laranja, tem uma manga, tem uma broba, tem uma melancia, para ajudando o povo, né? Porque se a gente não fazer isso, não adianta vir para a terra, adianta. Ficar na terra lá sem fazer a roça, sem fazer produto nela, aí fica sem jeito, né? Gado não é alimento. Porque se o gado fosse alimento, todo mundo só vivia com o gado, né? Cadê a mandioca, cadê os cereais que não tem? Só é alimento para os fazendeiros. Porque eles é orgulhoso, só quer ver dinheiro. Nós quer ver é comida, alimentação aí para todo mundo. Que a gente quer trabalhar. A gente precisa de terra. Tanta gente na capital, com tanta violência, lá sem trabalho, e com uma coisa que pode resolver esse problema para nós, que é ter a terra para nós trabalhar e sair da miséria. E terra tem, porque aqui só um rico só ter 7 fazendas. É brincadeira? Vai e veja como eles produzem naquela terra. É uma terra, um pedaço pequeno, várias famílias em cima desse pedaço. Então, estão tendo agora dificuldade depois de 7 anos, mas produzem bastante. Eu volto a falar, venha e veja. E quem viu no passado e vê hoje, realmente só pode dizer, é um milagre da união do povo e um milagre de Deus que acontece quando a gente se põe em ação. Com fé em Deus, a terra dá. Com fé em Deus, as pessoas conseguem mudar de vida, de uma vida pior para uma vida melhor. E um dia nós vamos poder gritar pátria livre realmente
naquela terra prometida, que é a Fazenda Monte Cristo, né? E a reforma agrária acontecendo em Salto da Divisa. Se calarem a voz dos profetas, as pedras falarão.